Bem-vindos ao canal Leandro MacTube, Ufologia e Espiritualidade. Olá meus amigos, Leandro Medeiros do canal Leandro MacTube, canal que fala de ufologia e espiritualidade, respeitando todos os credos existentes em nosso planeta. Para quem não viu o vídeo anterior, no caso esse vai ser um áudio. Eu mencionei, vocês vão reparar que a minha voz está meio rouca. No primeiro vídeo que eu falei que ia cantar num evento de Carna Rock, no sábado de carnaval, eu demorei a me recuperar. Eu dei alguns esclarecimentos no vídeo posterior ao carnaval, anterior a esse. É um vídeo que eu falo sobre o esvaziamento do umbral. E lá eu mencionei que ia relatar algumas experiências que ocorreram comigo após o evento Carna Rock. E eu achei bem interessante passar para vocês, devido ao contexto geral das projeções, porque não é a primeira vez que acontece algo assim comigo. Algo parecido já aconteceu outras vezes, mas esse foi uma experiência muito forte. Foi algo que energeticamente me sugou. A noite passada, a esse áudio, eu fiz as técnicas meditativas que eu costumo fazer quando tenho oportunidade de fazê-las. Voltei a ler aquele livro que eu indiquei do Robert Monroe sobre projeção astral. E teoricamente tinha tudo para ter uma experiência sadia, estava com a minha consciência e com o meu corpo limpo, mas não foi o que aconteceu. E passar para vocês que eu já tinha ido no local, que eu fui ontem, que eu retornei nessa projeção. Parece um sonho dentro de um sonho o que ocorreu. Isso se passou uma realidade que parecia dessa vez. No passado, a primeira vez que eu tinha ido nessa casa, vou tentar descrever aqui no áudio, era uma casa como se fosse uma casa dos padrões americanos, e estava bem à noite, bem escuro, não tinha luminosidade de estrelas nem nada do tipo. E era uma casa tipo aquela Horror e MTV. Não sei se vocês assistiram esse filme, é baseado em fatos reais, onde houveram vários assassinatos de vários moradores, onde toda vez que iam morar lá, um espírito obsessor tomava o corpo do marido e das pessoas que iam sempre morar naquela casa. Só para vocês terem uma referência da casa. E não muito diferente da primeira vez, para vocês entenderem o contexto. Eu entrava lá pela porta da frente, como se eu morasse nessa casa, e teoricamente a minha esposa estava nessa casa, mas não essa esposa que eu tenho aqui na Terra, do plano denso dimensional aqui do nosso planeta. É como se o esposo dessa teórica esposa minha, a partir do momento que eu entrasse na casa dela, eu me tornava ele. E nisso ela falava comigo normalmente, como se nada diferente estivesse acontecendo ali. E ela me dava boa noite e perguntava como tinha sido o meu dia. E nós conversávamos normalmente, mas eu sentia o clima muito pesado. E nisso uma pessoa batia a nossa porta, e era uma pessoa alta, escura. Parecia ser esse cara um americano também. Não sei se essa projeção foi em outro país. Eu não tenho muitas informações técnicas sobre o que aconteceu. Possa ser que o áudio hoje vai ser um pouco maior, para vocês terem um entendimento do que aconteceu, mas eu achei uma projeção bem interessante. Nisso eu deixava essa pessoa entrar na casa, ele falava que o carro dele tinha quebrado,
minha esposa estava tomando banho e ele pedia para eu pegar uma água para ele. Eu ia à cozinha. O mais estranho disso tudo é que, mesmo eu nunca tendo ido nessa casa como se eu conhecesse todos os cômodos, era uma casa bem grande, era uma casa dos padrões de classe média alta americana. E quando eu voltava da cozinha, que eu pegava água para essa pessoa, esse rapaz não estava mais na sala esperando. E eu ouvi um grito na altura do banheiro e eu corria para ver o que tinha acontecido. E quando eu chegava no banheiro, a minha esposa lá desse local, ela tinha sido esfaqueada. Eu já tinha imaginado que teria sido essa pessoa, não sei o porquê eu confiei em deixar ele entrar à minha casa lá. Na hora eu fiquei assustado, fui procurar uma arma. É como se eu soubesse também onde tinha já um sótão. Eu fui atrás do sótão e mais assim, temeroso de ele estar pela casa em algum lugar escondido para fazer algo comigo também. E nisso que eu abro a parte de cima assim do sótão, ele desce e pula com as duas pernas em meu peito e também me esfaqueia pelo pescoço, sendo que na hora ali o meu corpo sai, é como se lá eu tive uma projeção da projeção. Não sei se isso foi também uma visão de uma vida passada. Foi algo muito estranho, muito forte da primeira vez. E a partir do momento que eu saía do meu corpo, eu me olhava assim no chão. Eu não tinha essa aparência que eu tenho agora. E eu me vinha todo ensanguentado. E era uma sensação muito ruim. E eu fugia dali pela porta. E ele estava tipo que saqueando as coisas da casa. E quando eu saía pela porta, muito escuro fora dessa casa. Ela tinha um gramado, mas parecia que não era cuidado. E parecia que não existia atmosfera, era como se fosse, não sei se a minha rememoração tinha iluminação nenhuma. E nisso tinha vários espíritos e as pessoas normais é como se eu tivesse encarnado. Tinha os encarnados e os desencarnados nessa projeção, sendo que os espíritos que estavam ali eram com cara de máscara de palhaço, eram coisas assim horripilantes, e eles vinham para cima de mim e eu começava a gritar. Nisso que eu tentava correr, eu tipo que flutuava, né? Eu já tive essa experiência de voo várias vezes, e eu saía num barranco onde eu teoricamente também conhecia, e é tipo que dentro do emaranhado de matos, até sair num vilarejo de casas, mas já era um local mais humilde, mais pobre, era mais condizente com essa realidade que nós temos aqui no Brasil. O engraçado de tudo é como se eu conhecesse cada local, e cada local desse era interligado ao outro. Parecia que eu já estava em outro planeta não, em outra dimensão, em outro estado mesmo, porque ali eu já sabia, as casas, as pessoas eram condizentes com essa realidade minha. Aí eu flutuava até essas casas para tentar entrar em contato com alguém para saber o que estava acontecendo, e todas as pessoas que eu encontrava ali, essas pessoas não conseguiam me ouvir. É como se eu tivesse desencarnado naquele filme Ghost, onde ele tenta ter o contato com as pessoas do lado de cá e ninguém o ouvia. Nisso eu tentava voltar pelo mesmo corredor, pelo mesmo barranco onde eu fugi dessa casa, e eu vi uma pessoa correndo por dentro desse emaranhado de matos. Eu ia atrás dela para tentar chamar, porque eu vi, parecia que ela tinha me visto, e eu saía correndo atrás dessa pessoa, chamando ela: atenção, ei, você está me vendo? Nisso ela subia um barranco muito rápido. Essa pessoa era muito rápida, ela era bem alta também, e eu tinha uma dificuldade enorme de subir, porque estava como se tivesse uma chuva, tivesse molhado o gramado, aquele barranco estava todo eslameado, e eu tinha uma dificuldade enorme. Quando eu chegava a parte de cima do barranco, eu conseguia subir, eu não via ninguém, via um descampado, e nesse descampado, ainda à noite,
tinha um cachorro marrom no porte de um pitbull e um Rottweiler assim à minha direita, uma distância de 20 metros. E eu ficava desesperado ali porque os cachorros vinham na minha direção para me atacar. E eu ficava com muito medo, ia correndo no meio daquele gramado, daquele descampado, pegava um pedaço de barra de ferro, tentava me defender. Esse Rottweiler também me via, ia correndo atrás de mim, até que eu pulava como se fosse dentro de um poço, mas assim por trás do poço tinha um corredor que saía em outro local, como se eu atravessasse para um outro portal dimensional. E nisso eu atravessava e a iluminação começava a melhorar. Não era aquela claridade de um dia assim, ensolarado, mas é como se fosse um dia nublado de manhã, estava mais claro. Nisso chegava lá, tinha mais cachorros nesse quintal e devia ser uns 4 e começavam a tentar me atacar. Eu corria e via que tinha uma casa, como se fosse, não sei se vocês, alguém aí conhece, Fazenda São Bernardino, na região aqui de Nova Iguaçu. É uma casa que fosse em cima com aquelas casas da época do Império, com aqueles portão assim enorme de madeira, janelas grandes de madeiras, enormes, e tinha uma família que me conhecia lá e me chamava pelo meu nome e mandava os cachorros se acalmar. Fica com medo não, ele não vai te morder. Isso aconteceu, já deve ter pelo menos uns 2 anos. Isso tudo que eu estou contando foi teoricamente uma projeção. Eu encontrei essa família dessa vez, e essa noite foi algo assim intrigante, porque depois de ter feito isso tudo, técnica, meditação, ter lido os livros do Robert Monroe, que tudo isso pelos meus treinamentos, minhas técnicas, influenciam na saída do corpo com uma certa lucidez. E assim que eu saí essa noite, eu fui puxado para essa realidade novamente, sendo que dessa vez, quando eu adentrava a casa, lá do começo que eu falei, aquela onde minha esposa e eu, não é essa esposa dessa vida, é como se fosse uma esposa de uma vida paralela. Lá nesse local ela era minha esposa. Eu já sabia tudo o que acontecia, mas eu já chegava lá vendo as coisas. Eu já me via sentado no local do marido dela, onde eu me tornava o marido dela, não me tornava mais, mas as atitudes e as cenas que iam acontecer eu já sabia. E eu tentava interagir com eles para tentar evitar e tentar, que empurrar esse rapaz para ele não entrar de volta. Eu não conseguia, ele passava por mim e eu ia vendo cena por cena de novo. E esse rapaz ficava saqueando, eu não queria ver aquela cena de sangue novamente, que teoricamente tinha acontecido comigo. E eu saía dessa casa e esses mesmos palhaços, esses mesmos espíritos estavam lá de fora. Mas dessa vez eu não tinha medo. Dessa última noite agora, eles vinham tentar me atacar, me dar uma machadada na barriga, algo do tipo. Eu falava, agora não vai funcionar mais nada disso comigo, eu não tenho mais medo de vocês. E eles tentavam de inúmeras formas me assombrar, botar medo, falar com voz diferente, desfigurar o rosto, coisas assim, gente, horríveis mesmo, horríveis. É onde eu falo que essas energias do carnaval, às vezes você pode ser um espiritualista muito experiente, perdão, se você não for no local totalmente blindado, não fizer uma técnica de proteção a todo momento, e isso é difícil de fazer, né? Porque a gente está numa realidade tridimensional muito densa, você acaba sofrendo assédios, sim. Lógico que eu devo ter ido lá por algum motivo de aprendizagem, porque mais à frente vocês vão entender o desfecho. Vou continuar aqui. Nisso, esses espíritos, quando viram que não tinha jeito de me atacar, eles correram muito rápido, como se tivessem sido puxados pelas paredes e pela dimensão onde eu estava. Nesse exato momento eu fiquei com um pouco de medo lá, e eu tive a mesma ideia de entrar naquele emaranhado de arbustos, onde eu saí naquela casa das pessoas, onde teoricamente não me enxergavam da primeira vez. E quando eu entrava nesse emaranhado,
é como se eu estivesse num labirinto. Por mais que eu tentava se desvencilhar desses matos, era como se fosse um emaranhado de bambus finos. E eu descia, corria por lá, e nada assim não acabava. E eu ouvi uma voz atrás de mim, falando assim: faz o símbolo de Xangô. Eu não sou do candomblé, não sou de umbanda, já estudei um pouco sobre esses dois assuntos, já frequentei uma casa de candomblé, mas assim, nada muito específico que eu leve no meu dia, essa linhagem. Mas eu sei o que é Xangô. E eu falei assim: meu Deus, o que é símbolo de Xangô? Mas lá na hora eu falei assim, eu tipo que senti essa voz, me guiei por essa voz. Na minha cabeça, telepaticamente, eu tentava me comunicar. Eu falei: mas que símbolo de Xangô? E aquela pessoa que eu via correndo da primeira vez pela mata era um moreno muito grande, ele estava com a bermuda jeans, passava pelo joelho, e ele falava assim: sai daí, sai daí, sai daí. Eu voltava, eu já saía perto dessa casa onde eu estava de novo, e ele saía correndo. Aí eu falei: me espera. E dessa vez ele parava. Ele: ainda bem que você não fez o símbolo de Xangô. Eu sou Oxóssi, o rei das matas. Algo do tipo assim. Ele começava a correr de novo. E ele tipo assim me mostrava que eu tinha que seguir ele correndo. E eu ia correndo atrás dele de novo. Chegava nesse mesmo barranco da outra vez, onde eu não conseguia subir com facilidade. Eu já tive mais facilidade, porque esse barranco nessa dimensão já não estava tão, como eu vou dizer, como enlameado, não sei qual é a palavra correta aqui colocar. E ele assim, ele tinha uma habilidade, tipo como se fosse com 3 passos, ele subia um barranco de 4 metros de altura. E eu ia atrás dele, tentando seguir. E quando eu chegava na parte daquele descampado de novo, é como se ele já tivesse acalmado tudo. Ele ficava a uma distância relativa, e aqueles 2 cachorros, ele não falava mais comigo. Eu entendia que era uma entidade diferenciada. Eu não sei se isso foi ele querendo mostrar que ele é meu guia do lado de lá. Para quem estiver ouvindo esse áudio, tiver um pouco mais de conhecimento dentro dessa linha de candomblé, umbanda, quiser dar alguma opinião, esse áudio vai estar aberto a comentários. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, e a gente vai vivendo e aprendendo. A espiritualidade está aí, existe N possibilidades de existência e realidade, onde eu prego aqui no meu canal, que é uma visão universalista, onde a gente respeita todos os credos. Então eu acredito que tudo é possível dentro da projeção astral, dentro da visualização de vidas paralelas, dentro da onde a gente pode receber informações, mensagens, e isso de repente foi algum contato desses mentores dessa linhagem, dessa falange africana, que quis entrar em contato comigo. E ele lá ficava à distância, e o cachorro marrom estava novamente lá, mas não tão feroz. Mas ele vinha ao meu encontro, e eu não sei se é porque eu automaticamente associei a primeira vez que eu estive lá. Eu peguei um pedaço de madeira e fiquei olhando para ele, mas ele não me atacou. E esse Rottweiler da outra vez, ele tinha se tornado um Dust Hound, e ele estava amarrado numa corrente. Não era mais aquele Rottweiler, mas o mesmo local onde eu tinha passado, tudo idêntico. Eu já estava um pouco mais lúcido, e eu procurava ele assim no descampado, e o céu ia se clareando, e eu não via mais ele, não conseguia enxergar, mas eu sentia a presença dele. E eu falei assim: pô, preciso passar por aquele cachorro de novo, que eu sei que é descendo por esse poço aqui que eu vou sair naquela casa. E chegava perto do cachorro, o cachorro vinha para tentar me cheirar, eu conversava com ele, eu falei: pô, eu sou seu amigo, lembra de mim? Mas isso é como se tivesse acontecido, eu não sei explicar, é como se esse cachorro me conhecesse de alguma forma, ele se lembrasse, mas fosse outro cachorro, e ele deixava minha mão para ele cheirar assim, e mesmo preso, ele deixava eu passar, eu passava, mas ele ainda ficava assim: opa, pode ser que esse cachorro tente me morder. É a falta de lucidez, né, que acontece do lado de lá. E quando eu passo, eu vejo a mesma casa, e os cachorros que eu vi da primeira vez, que me latiram lá dessa casa, onde eu falei que parecia com a casa do templo
colonial, eles não me atacavam, eles vinham já abanando o rabo em minha direção. E eu falei, e aí, já sabia o nome dos cachorros, lá na hora eu falava o nome dos cachorros. A cachorra tinha tido filhote, mas o engraçado que parece que o futuro se misturou com o passado, e já estava um dia mais claro e o pessoal lá na sacada já estava com mais pessoas, assim, é como se a família tivesse aumentado, e eles me viam como se eu estivesse me recepcionando. E eu chegava lá, falei, pô, passei por um perrengue aqui agora. Eles estavam discutindo alguma coisa em relação, como se fosse uma família muito grande, mas todos me conheciam. E os rostos das pessoas que estavam lá são pessoas que na hora eu associei pessoas da minha família aqui, que não cabe dizer o nome porque acho que ninguém de vocês que vão ouvir esse áudio conhece. E eles falavam assim, pô, isso aqui é o inferno. Eu falei, poxa, vocês não sabem o que vocês estão falando. Isso aqui é o céu. Eu acabei de passar pelo inferno agora e vocês não têm noção. E depois disso eu olhava para a cara de alguns parentes meus que aqui estão mais idosos, com bastante rugas devido à idade. Eles estavam com seus rostos assim limpos, com um brilho diferente. Alguns que estão mais velhos, alguns primos meus, estavam novos, como tivesse idade entre os que têm 17, 18, estavam com 9, 10 anos nesse local. E eu me sentia mais em paz, é como se eles estivessem me esperando, me aguardando. E depois disso eu voltei para o corpo. Então é basicamente isso que eu tenho para passar para vocês, essa é a experiência. Tem muito a se analisar. Há, na minha opinião, algumas possibilidades dessa primeira vista ter sido alguma vida passada minha em algum outro local, onde eu de repente desencarnei daquela forma, onde eu estava nessa época perdido, emaranhado. Devia ser algo relacionado a eu estar desorientado, não ter meus mentores do meu lado. Nessa encarnação agora eu estou tendo mais esse entendimento, eu estou rememorando e posso ter feito alguma miscelância de informações, mas onde possibilitou a abertura de consciência em eu saber que eu não devo ter medo da morte, onde eu gosto sempre de passar para vocês, porque da primeira vez eu não estava tão estudioso, não estou falando que eu sou o expert da projeção astral, novamente falo que não sou o dono da verdade, mas eu estudava já, mas eu senti medo, tanto que eu fiquei perdido em lama, tentei bater em cachorro, e dessa já segunda vez eu já não tive outra, eu tive outra reação, outras atitudes. Eu não entendi muito esse lance do Xangô, mas eu tenho que observar que pode ter sido meu mentor, e foi a única forma, devido à densidade energética que esses seres conseguiram se manifestar lá na hora, para me dar um pouco de lucidez em relação a essa parte lá no que eu considero umbral. Eu não sei se é porque meu chakra não estava limpo, porque teve uma hora também lá que, quando eu entrei naquele emaranhado pela segunda vez, é como se minha vista só funcionasse da metade para baixo. Eu não conseguia enxergar, como se estivesse vendo o frontal todo aberto. Eu acredito que é devido ao meu chakra não estar totalmente desbloqueado nessa experiência, que eu sei que isso influencia. Então tudo nisso eu sei que tem um significado. Eu achei bem interessante passar isso para vocês. E é isso, gente, não vou estender mais. Não deixa aí, você que está ouvindo esse áudio, de dar o seu joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva. Muita paz, muita luz. Leandro Maktub. E até o próximo áudio ou vídeo, gente. Fica com Deus. Namastê.